Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Eu quero, de primeira mão, parabenizar o pastor Emanuel Júnior, porque, lamentavelmente, as escolas bíblicas, o teor de ensino na liturgia da igreja, quando eu digo igreja, não é a igreja de Birigui, não é a igreja de Piracicaba, não é a igreja de São Paulo. Quando eu digo a igreja, é a cristandade, os cristãos. Hoje não se preocupa tanto com o estudo da palavra, como se preocupam mais no oba-oba, no que aconteceu. Irmãos, é tão gostoso. Eu gostaria de ser um cantor e não um pastor. É gostoso pessoa vir aqui alegrar todo mundo cantando a maravilha. Eu gostaria de ser um pastor evangelista. Aliás, eu sou evangelista. Eu sou evangelista. Nós não temos tempo, temos que ter cuidado aqui, nos ater no assunto, mas eu contaria muita experiência de evangelista. Eu sou evangelista. Mas evangelista que eu estou dizendo é no termo já fugido. É o evangelista do oba-oba, pessoa que faz barulho, é gostoso, traz aquela sobremesa para a igreja, o povo pula, corre, e tem lugar que o povo faz tanto barulho, tanto glória, glória, e alguém diz: como foi o culto ontem? Ah, o culto foi extraordinário, foi demais. Irmão fez aviãozinho, teve até cadeira quebrada. Então o Espírito Santo manifestou profundamente. E o Espírito Santo não passou nem na frente da igreja. É mecanismo humano. Hoje, irmãos, a igreja está cheia de mecanismo humano. Os irmãos sabem que existe na parapsicologia a técnica de fazer alguém chorar, a técnica de fazer alguém sorrir, a técnica de fazer alguém ficar com medo, a técnica de fazer alguém ficar frustrado, a técnica de levar o sentimento da pessoa a qualquer lado. Existem profissionais que têm esta capacidade do sentimento. Mas, meus queridos, existe também o evangelista na Bíblia, a palavra gostosa, a sobremesa. Acontece que a comida que tem proteína, ela te leva a 10, 20, 30 anos após. A proteína. A sobremesa só serve para aquele momento, só para o paladar. Então, certas festas no nosso meio hoje, principalmente hoje, virou jogo de fumaça apenas. E a coisa está tomando um rumo completamente estranho. Mas o ensino da palavra de Deus é diferente. Há uma grande heresia: pregação dentro de igreja não existe. Não existe. O senhor ouviu a pregação da salvação uma vez só. Não tem duas pregações para o crente. Para o crente foi uma vez só a pregação. Agora o ensino da palavra é diferente. É possível que com uma só hora de pregação eu ganhe todo Birigui para Jesus. No caso de Nínive. Mas é impossível que todos estes salvos, ganhos para Jesus, com uma hora de pregação, entrem no céu sem o constante ensino da palavra. É impossível. Por isso eu parabenizo o pastor Manuel Júnior. A igreja, irmãos, que é ensinada, ela é alicerçada. A igreja que é ensinada,
ela é firme. A igreja que é ensinada, ela sabe para onde vai. A igreja que é ensinada, ela tem conhecimento para lutar na milícia da fé cristã. A igreja que é ensinada, ela não dá trabalho. São ovelhas que conhecem o seu aprisco. É diferente. Então eu parabenizo e parabenizo também os irmãos aqui, numa tarde acalorada como esta, bem acalorada. Aqui tem muitos irmãos que têm condição de estar no lugar de agremiação ou no lugar de tranquilidade, numa sombra, sei lá, no lazer. Mesmo nesse calor, estão aqui nesta tarde para aprender da palavra de Deus. Eu creio que isso é avivamento. Avivamento não é quebrar banco, não é fazer barulho, não é aquilo. Avivamento é isso aqui. Avivamento é isso aqui. O que os irmãos estão fazendo numa tarde calorenta dessa, aqui na igreja, essa multidão de gente aqui? Ora, o que estão fazendo? Os irmãos deixaram tudo, as coisas da secularidade, e se apegaram com Deus. Por isso estão aqui na casa de Deus. Parabéns para vocês também. Meus queridos, eu, na verdade, escrevi esse assunto, demorou aí uns 3, 4 dias. Prometo para vocês que não tem nada de internet aqui. Tomem cuidado com a internet. Tome cuidado com estudo bíblico de internet. Tome cuidado com ensinos, com pregação de internet. Tome cuidado. E, na verdade, eu me inspirei no versículo 14, capítulo 14, e o versículo 26 do livro de João, sobre o enviado de Deus, o enviado do Pai. Nós sabemos que Jesus Cristo foi o enviado de Deus, o enviado do Pai. Mas aqui, meus queridos, no capítulo 14, João 14, e o versículo 26 diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito de verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Quem está falando aqui é Jesus. Jesus está falando que ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, da parte do Pai. Então, Jesus foi enviado, Jesus é o enviado. Nós sempre falamos assim, mas o Espírito Santo também aqui é enviado. O Espírito Santo hoje, ele é o enviado. O Espírito Santo, irmãos, está aqui na igreja. Alguém diz, mas eu não senti o Espírito Santo. Então sinta agora. Sinta agora, ele está com você, ele está na igreja. O Espírito Santo nunca saiu da igreja. Alguém diz, o Espírito Santo saiu da igreja. Não está na igreja. O Espírito Santo está na igreja. Quando abre a porta da igreja para entrar o primeiro crente, o Espírito Santo entra junto. Pode ser que os dons espirituais não estão em evidência, não são manifestos, por causa dos próprios crentes que não estão buscando, mas ele não sai do seu lugar. O Espírito Santo é o enviado que veio para ficar com a igreja, e ele está na igreja, é só despertá-lo, que ele está conosco. Então nos diz este versículo, mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito de verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então, meus queridos, o Espírito Santo veio.
Os irmãos se lembram que quando Jesus estava assunto no céu, com aproximadamente 520 irmãos, ele ordenou que eles fossem para Jerusalém e ficassem lá, até que lá do alto fossem revestidos de poder. Revestidos de poder. Então eles foram, eles obedeceram, e ali ficaram. E a Bíblia diz que eles permaneciam no mesmo lugar. Estavam todos assentados no mesmo lugar. E de repente, aconteceu que os irmãos sabem, ali do livro de Atos, o Espírito veio em forma física e manifestou entre eles com sinais, e foram vistos línguas repartidas de fogo sobre cada um deles. Não foi sobre 2 ou 3, foi sobre cada um deles, e cada um falava em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E assim, irmãos, aconteceu. O enviado do Pai veio. Então, o enviado do Pai, o Espírito Santo. Eu quero dizer que não vou falar esse assunto todo, mas quem sabe nós vamos falar o primeiro e o segundo tópico apenas. Então, neste primeiro e segundo diz, o enviado do Pai, o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo e o novo nascimento. O Espírito Santo como selo da redenção. E o ponto 2, que eu penso que vamos chegar lá, nos diz: o batismo com o Espírito Santo. É bom a gente falar um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo, porque até hoje pessoas têm confusão no selo da redenção com o batismo no Espírito Santo. E também há uma divergência entre batismo no Espírito Santo com o batismo com o Espírito Santo. Qual é o certo dizer? Batismo no Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo? Nós vamos chegar aí, creio que sim. Então, o batismo com o Espírito Santo é para revestir o crente de poder. É uma promessa para todos. É uma promessa para os obedientes. As evidências do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo como a forma executiva do reino. Terceiro, a necessidade de constante renovação. Depois eu falo sobre ouvindo o Espírito Santo. Depois, o Espírito Santo e a evangelização. Isso aqui é muito importante. O Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Não vai dar para falar tudo isso, mas se a gente falar um capítulo ou 2 capítulos, nós caminhamos bem. Portanto, irmãos, eu coloquei na introdução deste assunto o seguinte: o enviado do Pai está aí na lição, o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele é a nossa mente. O Espírito Santo é a memória da igreja. O Espírito Santo é a mente da igreja. O Espírito Santo é o dínamos da igreja. O Espírito Santo é a locomotiva da igreja. Por isso, uma igreja sem esse revestimento, ela é morta, completamente morta. Lá na frente nós falaríamos, depois os irmãos podem estudar, sobre a carne e o espírito, as coisas da carne e as coisas do espírito. Quando se fala em coisas da carne, alguém pensa que é pecado. Não, nem sempre
tudo que é da carne é pecado. Existem coisas da natureza animal, da natureza natural, da carne mesmo, que são coisas boas. Mas em outro sentido, quando se fala de carne, fala-se de pecado. Mas nós falamos também da natureza do Espírito. Aqui na nossa introdução, embora todo crente que crê em Jesus tenha o Espírito Santo como selo de propriedade divina. Eu não sei quantos criadores de gado, pessoas que têm animais aqui, quando você compra um bezerro, um boi, você tem um carimbo para carimbar e dizer que aquele animal é seu. Também, quando você vende um imóvel e aquele imóvel o comprador não pagou totalmente, você não passa escritura, jamais. Você não passa escritura, mas a pessoa lhe dá uma garantia. Para que, se ele quer escritura logo, ele tem que dar uma garantia para cobrir aquela dívida. E com aquela garantia você fica satisfeito, fica seguro, fica protegido de algum prejuízo daquele negócio e pode passar a escritura, pode assinar o recibo do carro, desde que você tenha garantia. Não faça isso sem garantia. Os discípulos, Jesus veio ao mundo e houve uma aparente confusão. Tanto discípulo, a igreja de Jesus cresceu, e diante da turba, o próprio povo ficava confuso. De repente Jesus vai à cruz, de repente Jesus ressuscita, os discípulos ficam felizes. Oh, ele ressuscitou. Nós pensávamos que ele tinha morrido, mas ele não morreu, ele ressuscitou. Que coisa gloriosa! Os discípulos agora eufóricos. Se antes ele fazia tanto milagre, eles já queriam coroar Jesus a rei, imagine agora que Jesus, aquele homem poderoso, mataram e ele venceu a morte e se pôs diante dos discípulos: paz seja convosco. Imagine, meus queridos irmãos, este Jesus tremendo, os discípulos: agora sim, agora nós vamos coroá-lo a rei e ele vai dominar o mundo todo. E Jesus começa a ensinar para eles: olha, virá outro consolador. Outro quer dizer alguém que vai substituir Jesus. E quem substitui Jesus na terra? Quem é igual a Jesus? Quem foi igual a Jesus? Quem fez o que Jesus fez? Ninguém. Mas ele disse: eu rogarei ao Pai e ele mandará outro consolador. Até agora eu vos consolei, até agora eu vos protegi, até agora eu vos abriguei. Agora eu estou indo para o meu Pai e eu rogarei a ele, e ele mandará outro consolador que fique convosco. Irmãos, quem substitui Jesus? Ninguém. Mas este Espírito, o enviado do Pai, o Espírito Santo, este substitui Jesus, sim, não na cruz, mas na igualdade divina. Na igualdade divina, porque o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então o Espírito Santo é outro consolador, tanto quanto Jesus Cristo. Que coisa gloriosa! Isto é glorioso, irmãos. É para nós dar glória a Deus mesmo. É maravilhoso. Então, o Espírito Santo, ele entra aqui como a garantia. Os discípulos: mas Senhor, tu aprontaste tanta coisa, que confusão! Tu nos deixaste na fria, na gelada. Agora tu vai embora e nós ficamos aqui nesse mundo. Vamos sofrer, vamos ser apedrejados, vamos nos arrebentar.
aqui nesse mundo e tu vai embora. Ele: não, eu vos enviarei outro Consolador, que esteja para sempre convosco. Irmãos, que coisa gostosa é estar com esse Consolador. Que coisa maravilhosa é esse Consolador, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Jesus aqui é dono da igreja, mas o Espírito Santo é aquele que domina o pastor, domina a igreja, orienta a igreja, dirige a igreja. O Espírito Santo está em vós. Quem pode dizer amém? Ele está na igreja. Então o Espírito Santo entra aqui como selo da nossa redenção, quer dizer, como garantia da nossa salvação. Ah, mas eu sou salvo, você é salvo, você vai morar no céu? Mas que certeza você tem? Que garantia você tem que você é salvo? O Espírito Santo é a nossa garantia. Irmãos, eu falo que é verdade porque eu sinto o Espírito Santo dentro de mim, na minha vida. A igreja tem o Espírito Santo, a igreja sente o Espírito Santo com toda a veracidade. Então, ele é a nossa garantia. Mas, meus queridos, para empreender no reino é necessário ser batizado com o Espírito Santo. Quer dizer, todo crente, quando recebe Jesus como Salvador, um homem pode pregar para o outro 50 anos e pode fazê-lo ler a Bíblia, decorar a Bíblia todinha durante os 50 anos e lê-la de cor. Enquanto ele não receber aquele sinal, aquele reflexo, aquela luz, aquele relampagar do Espírito Santo na mente e no coração, ele não compreende a salvação. Mas quando ele compreende a salvação e ele aceita Jesus, ele nasce de novo e ele recebe o Espírito Santo naquele momento. Um dia, Jesus reuniu todos os discípulos e reuniu os apóstolos e reuniu mais 70 discípulos e soprou: recebei o Espírito Santo. Mas ali não era o batismo com o Espírito Santo. Ali não era batismo com o Espírito Santo. Então eles foram e anunciaram tanta coisa, e expulsaram o demônio, curaram enfermos, e voltaram vibrantes, felizes, alegres, dizendo: Jesus, que coisa tremenda aconteceu. Nós nunca vimos isso, até agora estamos perplexos. Jesus, mas o quê? Eles: olha, no teu nome, até os demônios nos obedecem. Até os demônios voltaram perplexos. Jesus fala: mas vocês são tão infantis, olha, não admire vocês por causa disso, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas, meus queridos, é fato, é verdadeiro dizer que eles ainda não eram batizados com o Espírito Santo. O batismo, o Espírito Santo, se dá na vida do pecador, do homem, quando ele aceita Jesus como Salvador. Aí o Espírito Santo traz o caráter de Cristo e entra nele, e o crente muda naquele momento. Mas não é o batismo com o Espírito Santo, é a salvação sendo operada através do Espírito Santo na vida de quem abraça o Evangelho. Depois que os discípulos curaram enfermos, expulsaram o demônio, fizeram tanta coisa maravilhosa, eles então depois foram batizados com o Espírito Santo. Foi bem depois. Mais tarde, eu sei lá, aqui na frente, se nós chegarmos, a gente vai falar por que e para que o batismo com o Espírito Santo. A igreja tem o Espírito Santo quando o crente aceita Jesus como Salvador. Mas o que é ter o Espírito Santo e o que é ser batizado com o Espírito Santo? Ter o Espírito Santo, meus queridos,
é o penhor, é a garantia que nós temos da nossa salvação. Então, o poder de Deus no exercício da milícia cristã é necessário ser batizados com o Espírito Santo. Isto é Deus preparando ao seu modo, com poder invisível, aquele que se dispõe a realizar o árduo trabalho que o Senhor nos confiou contra o poder invisível das trevas, acolhendo as almas pecadoras e escravas através da salvação em Jesus Cristo. No batismo com o Espírito Santo, conscientemente sabemos que a nós são atribuídos os dons espirituais. Os dons espirituais são ferramentas divinas para operarmos na obra de Deus. São ferramentas divinas que o Espírito Santo dá a cada um como Ele quer, para trabalharmos na obra de Deus. Ter o Espírito Santo para a salvação, como penhor da salvação, é uma coisa, mas o batismo com o Espírito Santo é o revestimento do poder de Deus para operarmos, para atribuirmos no crescimento, na expansão do reino de Deus. Porque, irmãos, a igreja que milita, ela guerreia-se contra as trevas, e ela precisa de armas. Os irmãos não estão vendo a guerra lá no Oriente? Que coisa tremenda, quanta arma, quanta coisa. Assim também, irmãos, existe, a igreja tem que ter armas, e muitas armas para lutar. Então o revestimento, o batismo com o Espírito Santo, ele vem justamente com este propósito divino, para preparar, para fortalecer e para deixar o crente preparado para o exercício da milícia cristã. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de língua, e a outra interpretação das línguas. Para ser salvo não precisa dessas coisas aqui. Vocês entenderam? Para ser salvo não precisa dessas coisas. Para ser salvo é só crer na obra redentora de Jesus e aceitá-lo como Salvador. Aí o Espírito Santo passa a morar nessa pessoa. Mas o batismo com o Espírito Santo é diferente. É para aquele que se alista para a guerra. Há tanto crente, irmão, na igreja que não faz nada. Ele é parado, a gente chega até a dizer que é um parasita, mas acho que a gente não deve usar esse termo com certos crentes na igreja. É uma pessoa que não se preparou para a guerra, mas ele é salvo, ele sai na igreja, ele creu em Jesus, ele recebeu Jesus, só que ele não recebeu os dons espirituais para a milícia da fé cristã, da guerra. Então, a pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vem com poderes, com dons, ele prepara, capacita a pessoa para ele militar no reino. Isso aí já é coisa para crente, para salvo. Então, a outra operação de maravilha, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso aqui, irmãos, não é na salvação, isso é no exercício da milícia cristã, a igreja em exercício. Então,
E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha aí, aqui não é batismo com o Espírito Santo. Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles já eram crentes, eles já tinham o selo da promessa, o selo da redenção. Mas Paulo os convidou para uma oração, para eles receber capacitação para operar no reino de Deus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Você olha para um crente e você fala: você é crente? Ah, sou. Por que você é crente? Porque eu aceitei a Jesus como Salvador. Mas por quê? Porque eu deixei o pecado. Por quê? Porque eu quero ir para o céu. Por quê? Porque eu criei na obra da redenção. Mas ele não fala língua, ele não profetiza. Não fala língua nem profetiza. Será que ele está condenado? Não. Ele não recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele não recebeu o revestimento. Tem crentes, irmãos, na igreja, um grupo de crentes, eles são pacatos de natureza. Pacatos, e pacatos ficam na igreja, mas ele aceitou a fé, ele creu em Jesus, ele recebeu o conhecimento divino pelo Espírito Santo, e ele abraçou a obra da redenção, crendo em Jesus como Salvador. Mas ele não buscou o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é questão de busca. É questão de busca. Se a igreja, ou se um grupo de irmãos não batizados com o Espírito Santo propor em seus corações: nós vamos para a igreja orar, depois que acabar o culto até às 5 da manhã, nós vamos pedir isso ao pastor, mas qual é o propósito? Nós queremos ser batizados com o Espírito Santo. Oh, irmãos, acontece, os irmãos verão muita gente falando em línguas que não falavam antes. É questão de busca, o batismo com o Espírito Santo. Daí, irmãos, Paulo encontrou aquele grupo de crente que já tinha o selo da redenção, já tinha garantia. E Paulo pôs as mãos sobre ele, orou com eles, e eles começaram a falar em línguas e também a profetizar. Todo crente, escute isto, todo crente que creu na obra da redenção e recebeu a Jesus como Salvador e perdoador dos seus pecados, já recebe de imediato o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem convence. Ninguém pode aceitar a Jesus sem interferência do Espírito Santo. Portanto, todos os irmãos aqui têm o glorioso Espírito Santo, crendo na obra da redenção. É o Espírito Santo que opera. E também é o selo da nova propriedade divina como garantia da salvação. Levante a mão, senhor. O senhor aqui. Sabe o que você é? Você é uma propriedade divina. E o Espírito Santo está em você. É isto, meus queridos. Então, o Espírito Santo é quem convence do pecado e também é o selo da nova propriedade divina. Cada vez que uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ele passa a ser uma nova propriedade divina do Senhor. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o trabalho do Espírito Santo, enquanto ele protege a igreja aqui da terra, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. A salvação está guardada em nosso coração. Você pode lembrar que você tem 1000 cabeças de bois para mandar para o corte, ou para mandar para o matadouro, ou para vender, ou para contar amanhã. Isto aí é uma questão de preocupação do cotidiano, mas a tua salvação está guardada no teu coração todos os dias e todas as horas.
é o valor mais apropriado, é o valor mais importante, é o valor mais guardável da vida, é o Espírito, é a salvação do crente. Ela está no nosso coração e o diabo não pode tirar. O diabo não pode tirar. O diabo tira a tua saúde, o diabo tira o teu carro, o diabo tira o teu filho, o diabo tira a tua esposa, o diabo tira o teu esposo, o diabo tira o teu emprego, o diabo pode tocar em tudo da vida materialística aqui na terra, mas na tua salvação ele não pode tocar. Jamais, jamais ele não toca, a não ser que o crente não vigia. Aí é diferente, aí é o crente se entregando. Quando o crente não vigia, ele está se entregando. Não é o diabo que está invadindo ele, é ele que está se entregando. Mas o diabo não tem esse poder. Ora, que para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Quantos têm aqui o penhor do Espírito? Isto é a salvação. O Espírito Santo é uma pessoa, com todos os reflexos dos nossos sentidos. A mesma coisa, diferencia-se extremamente do fraco ser humano, de nós. O Espírito Santo é uma pessoa como nós, diferenciando-se de nós somente através dos seus atributos. Nós não temos os atributos divinos. Ele sim, ele tem. Por isso ele diferencia-se em nós nesse sentido. Então, através de seus atributos, os quais não pertencem a nenhum dos homens, por mais privilegiado que possa ser. O Espírito Santo é Deus, considerando-se que ele é eterno, onipotente, onisciente, onipresente, ele é amor, ele é santo. E ele está na igreja, é ele que santifica a igreja. Então, nós sabemos que o Espírito Santo, ele vem de duas formas na vida da igreja. Primeiro, na vida do crente, ele vem como selo, ele vem como garantia da nossa salvação. Ah, mas eu quero ser um pregador, eu quero expulsar demônios, eu quero curar enfermos, eu quero agir de maneira salutar na obra de Deus. Aí é diferente, aí você tem que ser batizado com o Espírito Santo, porque através do Espírito Santo vem os dons de línguas e vem os demais dons na tua vida. Os dons são ferramentas operacionais para a milícia da fé cristã, para a guerra espiritual, porque existe um outro mundo espiritual, tão real, que ele passa a ser mais real do que as coisas materiais desta vida, porque a materialidade passa. Tudo nessa vida passa, você passa, todos passam, esse mundo passará, mas as coisas de Deus espirituais nunca passam, ela permanece para sempre. E a partir do momento que você aceita Jesus, você torna-se cidadão celestial, e você também não vai passar, porque você vai viver com Ele eternamente. Aí, meus irmãos, isso é maravilhoso. Se eu fosse cantor, eu ia cantar: é isto que me faz cantar, é isto que me faz. Vamos lá, canta aí, vai. Ah, lá, lá, lá. Vamos? Oh, se eu fosse cantor, eu ia cantar bonito. Então, meus queridos, que coisa gloriosa. Olha, o boi sabe a força que ele tem? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? O jumento sabe a força que ele tem?
O leão sabe a força que ele tem? Eles não sabem. A maioria dos crentes também são igual esses animaizinhos, no bom sentido. Não sabe a força que tem. Meu irmão, você não sabe a força que você tem. Você não sabe a força que você tem. Você pode medir, como que chama isso aqui? Queda de braço com o diabo. Você pode medir queda de braço com o diabo, desde que você esteja cheio do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Não tem lugar que você vai que alguém te vença. Não há temor, não há espanto, não há nada, porque você é corajoso, cheio do Espírito Santo. É diferente. Pedro, quando foi batizado com o Espírito Santo, aquele homem medroso encarou sacerdote, doutor da lei, perizeu, saduceu, fariseu, todos eles, e disse: foi vocês que mataram a Jesus Cristo. Por quê? Pedro teve essa audácia, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Meu irmão, o melhor caminho para o pregador é ser revestido do Espírito Santo. O melhor caminho para o ensinador é ser revestido do Espírito Santo. O melhor caminho para o obreiro é ser revestido do Espírito Santo. O melhor caminho para o crente é ser revestido do Espírito Santo para batalhar aqui na terra. O enviado do Pai, o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa com todos os reflexos. O Espírito Santo é Deus, considerando-se que Ele é eterno, onipotente, onisciente. É diferente de nós nesse sentido. Onipresente, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Quer dizer, o poder que há de vir sobre vós. Jesus estava falando aqui com crentes ou com incrédulos? A promessa é para crente ou para incrédulos? Ele estava falando com os crentes. Ele estava falando com os crentes. Recebereis, depois que eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador. Recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? Para ser testemunha lá no inferno, lá nos bares, lá nos logradouros infernais públicos, lá na rua, lá onde o evangelho é encarado com perseguição. Então lá recebereis poder e ser-me-eis testemunha, tanto aqui em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até nos confins da terra. Irmãos, não tem lugar difícil para a igreja, não. A igreja ela é o órgão mais poderoso na face da terra. Aonde ela chega, se ela for revestida do poder, é diferente. Irmãos, é tão ruim. É tão ruim ensinar ou pregar falando mal de outras denominações. É tão ruim. Mas, pelo menos 5 denominações das mais antigas da nossa época, de 400, 300, 200 anos atrás, elas foram levantadas por homens cheios do poder, cheios do Espírito Santo, homens tremendos, que largaram tudo e se lançaram nas mãos de Deus. E eles entraram na Europa, entraram na Ásia e outros países do mundo, no Oriente, e a igreja, esta igreja ficou poderosa. Com aquela entrada deles, historicamente, surgiu um movimento religioso paralelo ao movimento da igreja católica, os protestantes. Houve até guerras, mas, meus queridos, o Espírito Santo estava com aqueles reformadores, e aquelas igrejas cresceram mundialmente. Hoje eu poderia citar umas 4 denominações que há 100, 200 anos atrás
ela era como essa igreja aqui, cheia, cheia, cheia. Eu visitei uma igreja, um templo mais ou menos desse tamanho, um pouquinho maior, na terra do bacalhau, como que é o nome? Não é Portugal não, Noruega, na Noruega. E eu conheci o primeiro templo pentecostal dos avivamentos. E eles me mostraram um cartaz de lado, irmãos, era multidão de crentes, batizados com o Espírito Santo. Aí eu perguntei para eles, quantos membros tem a igreja hoje? Naquela igreja, 40 membros, tinha 2.000 membros, há 200 anos atrás, hoje tem 40. Eu aluguei um templo na Dinamarca, da igreja apostólica, há 120 anos, eles eram uma multidão assim. Quando eu aluguei o templo deles, eles estavam com 12 crentes. Ah, mas não são salvos? São, só não são revestidos do poder. E por que essa igreja acabou? A nossa daí uns dias já estava com 70 crentes. Só eu em 6 vezes que eu fui lá, batizei mais de 70 pessoas. E firmes, glorificando ao Senhor, e a maioria batizados com o Espírito Santo. Aí os irmãos perguntam, mas por que eles não são salvos? São salvos, claro que são. E nós somos salvos? Somos. E por que nós crescemos tanto e eles não crescem? Só diminui. Porque eles expulsaram o Espírito Santo de dentro da igreja. Expulsaram o Espírito Santo. Irmãos, a força da igreja, a força executiva da igreja, a força executiva da igreja, a força executiva da igreja é o Espírito Santo. Não se faz nada como igreja sem o Espírito Santo. Ah, mas eu sou só professor de escola dominical. Oh, meu querido, é muito para você e para mim. Seja cheio do Espírito Santo. Eu só sou regente da mocidade. Meu querido, é muito para você, é muito para mim. Seja cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, eu só sou porteiro. Não é fácil ser porteiro. O porteiro é o mantenedor da boa obra da casa de Deus, da ordem da casa de Deus. Os diáconos, que às vezes tem aquele pai ignorante, tem aquela mãe ruim de natureza, como os diáconos sofrem. Às vezes o menino está lá quebrando tudo, riscando o carro, o diácono com todo dia vai falar, a mãe ainda acha ruim, o pai ainda acha ruim. Meu irmão, agradeça a Deus, eles estão cuidando do seu filho, agradeça a Deus, não fique contra esse diácono, por favor. Mas o diácono diz assim, eu só sou diácono. Agradeça a Deus, meu irmão, porque você não é digno de nada disto, foi o Senhor que te deu. Então, diácono, seja cheio do Espírito Santo. Jesus não quer uma igreja barata, Jesus não quer uma igreja pobre, Jesus não quer uma igreja pequena, Jesus não quer uma igreja desfigurada, Jesus não quer uma igreja que não tem conotação entre os homens na cidade e na terra. Jesus quer uma igreja poderosa, porque o Espírito Santo é poder. O Espírito Santo é poder. Então, meus queridos, ora, quem para isto mesmo? O Espírito Santo, ele é onipotente, ele é onisciente, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Eu estou pulando alguma coisa aqui, deixando de ler alguns versículos, para encerrar pelo menos esse ponto. Para onde, olha aqui o que diz
Mas nós não recebemos o espírito do mundo. O espírito do mundo é diferente. Mas o espírito que provém de Deus. Para quê? Para conhecimento. O que nos é dado gratuitamente por Deus. Irmãos, aqui tem muitos universitários. Tem muitos universitários. Mas esta cultura que nós sobejamos aqui da terra não se compara com a cultura do cristão que vive na casa de Deus. Nosso conhecimento é outro, é diferenciado do conhecimento deste mundo. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. Aí João diz assim: vede quão grande amor nos concedeu o Pai. João, você está delirando, João? Por que você está delirando, João? Não, é porque agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. E João continua delirando. Ele continua delirando. É por isso que o mundo não nos entende. É por isso que o mundo nos apedreja. É por isso que o mundo não nos conhece. É por isso que o mundo tem raiva de nós. Porque eles não conhecem esse mistério. Só o crente em Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Por esse conhecimento. Ele é onipotente. E assim diz: para onde irei o teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali está também. Se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, ali tu está. A tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Quem sustenta a igreja aqui na terra é o Espírito Santo, irmãos. Por isso o crente deve ser cheio do Espírito Santo. Passando à frente, deixando alguns versículos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza e de amor e de moderação. O Espírito Santo é Deus. Continuando. Ao contrário do que muitos pensam, o Espírito Santo não é uma força apenas, uma energia. Não é isto. Ele é Deus. Vejamos o que a palavra de Deus nos revela a respeito da pessoa do Espírito Santo nos livros de Atos e no livro de João também. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Irmãos, um pedaço de madeira não liga com mentira. Uma cadeira dessa não liga com mentira. Um animal selvagem não liga com mentira. Mas o humano sim. Veja que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Mas agora, aqui o Espírito Santo é Deus. É Deus. O Espírito Santo, conforme a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, convive entre nós. Ele é uma pessoa, o agente central da igreja, que nos leva a fazer todas as coisas em nome de Jesus. O Espírito Santo glorifica a Cristo. Além do principal sentimento de adoração à Trindade Santa, com isso devemos reverenciá-lo como a pessoa mais respeitosa entre nós, pois ele nos leva a exaltar a Deus. Eu falei
num dos nossos cultos lá em Piracicaba, sobre celular. Aquela adolescente mandando mensaginhas para o adolescente de lá. Aquele adolescente mandando mensaginhas para o outro adolescente, na hora do culto. E às vezes até pessoas idosas, com outras atitudes e gestos dentro da casa de Deus. Quando a Bíblia diz: tira o sapato dos teus pés para entrar na casa do Senhor. A casa de Deus é santa. Isto porque o Espírito Santo está na igreja. Ele não pode ser desrespeitado com atos de irreverência. Não pode. E às vezes, irmãos, alguém chega até brincar com as coisas de Deus, e Deus não aceita isso.